Mas eu quero que os senhores, mesmo diante dos seus cansaços, que os senhores meditem sobre tudo que foi dito aqui. Mais uma vez a acusação voltou, e talvez por não ter elementos dentro dos autos que possam sustentar a sua argumentação. A acusação busca trazer informações para os senhores, no intuito de cativar a confiança da acusação para a tese que a acusação traz. Mas eu chamo a atenção dos nobres julgadores que o seu julgamento deve ser pautado nos elementos que foram trazidos aqui nessa tarde. E de preferência, elementos concretos. Por que elementos concretos? Cabe à acusação, cabe à defesa, trazer elementos concretos para que os senhores possam decidir. A acusação não conseguiu em momento nenhum trazer elementos concretos que desse aos senhores segurança para prolatar um veredicto condenatório. O direito, a regra básica dele, toda vez que tiver em dúvida, absolva. Porque é melhor, por vezes, um condenado absolvido do que um inocente preso. A acusação, ele diz aqui que, olha, não existe legítima defesa antecipada. Eu senti nesse momento Mirabete se revirando no túmulo. Mas tem aí o Juarez Cirino, largamente aplicada na doutrina. Vários doutrinadores entendem isso, defendem isso e há julgados nesse sentido. Imaginem os senhores aquela pessoa que é ameaçada por um criminoso quanto mais, um assassino, aquele que mata brincando, e que esse criminoso diz, eu vou lhe matar. Esse eu vou lhe matar é quase que uma sentença de morte, certeza, é quase que uma certeza de morte. Como o Estado não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, é possível que esse cidadão que foi ameaçado, uma ameaça em que na cabeça dele haja uma certeza de que aquilo vai se efetivamente ocorrer, que ele lance mão dos seus próprios meios para salvaguardar a si. Essa é a legítima defesa antecipada. Mas a acusação diz que não. Mas a acusação vai mais profundo. E a acusação fala, olha, as teses esposadas pela defesa são incompatíveis. Legítima defesa fala que o cara matou, mas foi acobertado por um excludente de ilicitude. Aí depois vem dizendo, ele matou, mas ele matou por aquele momento ali em que ele se viu acuado e teve que realmente matar. Então são incompatíveis. Olha, a lesão corporal. É por isso, senhores jurados, que nós lemos aqui aquele texto que nem sempre aquilo que parece é, justamente para que os senhores vejam que neste caso, a defesa traz aqui os elementos para mostrar aos senhores jurados que houve realmente a chamada legítima defesa antecipada, ou ele fazia aquilo, ou ele dava aquela facada, ou certamente ele estaria morto, não estaria aqui. Mas, como os senhores são seres humanos, pode ser que os senhores não concordem com isso. Olha, essa ameaça não era suficiente para que ele fosse fazer a sua defesa, mas é forçoso reconhecer que o motivo que levou aquele homem, aquele acusado, a praticar aquela conduta, não foi um motivo fútil. Havia uma ameaça, e uma ameaça grave. Ameaça tão grave que no dia anterior teve que correr para a casa do tio. Não é que se falar em motivo fútil. Foi o que então? Se os senhores entenderem que não é legítima defesa, por que então que a defesa vem com outras teses? Porque na realidade, ínclitos julgadores, quem vai decidir, quem vai julgar são os senhores. Essa defesa tem a preocupação de trazer para os senhores elementos concretos. Houve ameaça, houve
no dia anterior o bate-boca. Antes eles não tinham problema nenhum. Naquele dia, eles se encontraram no supermercado. Vejam que tudo isso que a defesa está trazendo para os senhores são elementos concretos. Não são meras ilações. Olha, eu acho que ele entrou, viu, sentado ali, aproveitou, pegou a faca. Isso é ilação. Por quê? Porque não tem elemento concreto. Eles antes não tinham nenhum problema. O problema começou depois da questão da morte. E aí agora inverteu. O X9 agora é o falecido, é a vítima. Não se sustenta. Por quê? Porque não tem elementos nos autos que comprovem isso. O que é que nós temos de concreto? O pai da vítima veio aqui, contou a sua versão, com todo respeito ao pai da vítima. Mas assim como a acusação diz que o depoimento do seu divino não deve ser valorado, porque o seu divino é tio dele, então eu posso também valorar a versão do pai? Eu temo até de falar isso. Pai é pai, me coloco no lugar, eu tenho um filho. Deus lhe guarde acontecer um negócio desse. Só que cada pessoa, dentro de si, é um mundo. Então, do mesmo jeito que o Senhor Divino, aqui hoje, foi diminuído, olha, não dê importância à versão do Divino, não. Na delegacia ele falou, diante do juiz, na fase processual, ele falou. Isso não apareceu hoje. E não apareceu hoje porque não foi intimado para isso. Eu vi lá o rol de testemunhas, não sei o motivo. Mas o Senhor Divino deveria ter vindo para ombrear junto ao pai da vítima. E aí nós teríamos, como os senhores, diante do caso, ouvindo os dois, ver quem mais lhes passou confiança. Então, senhores jurados, essas diversas teses, se os senhores não entenderem que foi legítima defesa, também não é crível que haja um motivo fútil. Motivo houve e não é um motivo fútil. Houve briga, houve ameaça. Está nos autos, está nos depoimentos. Aonde que a defesa está inventando alguma coisa? E mais uma vez, realmente, seu divino aqui poderia nos esclarecer muita coisa. A questão da teoria do etiquetamento. Tudo bem, a acusação fala sobre Lombroso, a origem é lá. Mas essa teoria, ela ganhou vida lá nos Estados Unidos, na década de 60. E justamente, ela vai evoluindo. Uma das coisas que nós temos hoje no Brasil, e que nós aplicamos, muitos doutrinadores entendem, e eu defendo isso nas minhas palestras, inclusive, é essa teoria do etiquetamento. Que tenho certeza que os senhores jurados, que vivem aqui na comunidade, já viram muito isso. É interessante, né? Quando é um rico que está no processo, é interessante, né? Advogados em cima, a vida do delegado de polícia vira um inferno, a vida do Ministério Público vira um inferno, porque os advogados lá e metem recurso, e pedem requerimento, e faz e acontece. Quando é um pobre, pode isso? Tem dinheiro para pagar advogado? Não tem, senhores. E por vezes, muita coisa passa. E vem aqui hoje, senta diante dos senhores, e a rigor, os senhores quase que não tem nada nas mãos para decidir sobre a vida daquele homem. Sabe por quê? Pobre. O Estado, e eu não estou acusando ninguém. Dr. Douglas também, gosto muito dele, sou fã do Dr. Douglas. Mas como dizia Sobral Pinto, a advocacia não é profissão para covardes. Enquanto eu colocar essa beca, eu vou defender a justiça. E vou defender o melhor para o meu cliente. Doa em quem doer. Ou então eu tiro isso. Assim como o Dr. Fábio, não gosto muito de falar sobre isso, mas eu tive a honra de servir durante 35 anos nos Fuzileiros Navais. E ousadia, garra, determinação, eu tenho de sobra. E quando eu saí, eu disse lá nos Fuzileiros, eu não trabalhei um dia, eu me diverti todos esses 35 anos, porque eu fazia o que eu gostava. E jurei para aquele que um dia, quando eu queria trancar a matrícula, ele me disse, não tranca, continua. Eu vi a voz dele, eu disse, quando eu for exercer o meu mistério, exercerei com coragem, com bravura, da mesma forma que exerci lá nos Fuzileiros. E é com essa coragem
que eu digo, senhores, há aqui sim um etiquetamento. Essa investigação poderia ter aprofundado-se. O senhor João, que era o dono da moto, pense, senhores jurados, por que não se investigou? Por que não chamou o João? João, houve isso mesmo? A sua moto foi furtada? Ah, não, mas ninguém sabia. Está nos autos. Por que ninguém fez isso? Sabe por quê? Não vou falar a palavra etiquetamento, que talvez a defesa, a acusação, né, para me chamar de grossiano. A verdade, senhores jurados, a verdade é que realmente o acusado praticou a conduta. Há que se negar que houve a conduta de furar a vítima foi do acusado. O que os senhores vão decidir agora, qual foi a finalidade dessa conduta? Por que ele praticou essa conduta? Quando ele praticou essa conduta, ele estava temeroso, ele estava amedrontado, que ele achou que naquele momento era o caminho mais aplicável em ferir aquela vítima, que depois veio a morte. Ele queria matar, não tinha arma, entrou no supermercado, pegou a faca, depois de ter discutido lá fora com a vítima. Então, vejam, senhor jurado, quando nós começamos a analisar os fatos, não é crível que houve um homicídio qualificado pelo motivo fútil. Não há. Mas se mesmo assim os senhores jurados não entenderem, ele saiu de casa desarmado, ele pegou a faca lá dentro do supermercado, ele deu uma facada e correu. Ele queria matar. Doutor Fábio, tem uma forma de falar, quem quer matar? E é assim mesmo. Não dá para dizer que o doutor Fábio está conjecturando. É fato. Quem quer matar não dá uma facada. E é por isso que nós temos então a tese da lesão corporal seguida de morte. Se os senhores entenderem que ele não deveria, não estava agindo em legítima defesa, forçoso reconhecer também que ele não quis matar, queria lesionar. Então vejam que na realidade, diferente da acusação, as teses aqui espousadas, todas fazem sentido. Cabe aos senhores, nobres julgadores, que não são pessoas tapadas. Muito bem falou o doutor. Acabou-se os tempos daqueles jurados que não sabiam de nada, que não... Jurado hoje em dia, por vezes, até sabe mais do que os operadores do direito que estão aqui. Porque o dia a dia dos senhores, a maioria dos senhores, pelo que eu já vi, aqui tem um bom conhecimento. Até porque todos os senhores têm um comportamento libado. São pessoas do bem e sabem a realidade. E sabem que não se deve julgar com espírito de vingança. Não vou tomar mais o seu tempo. Eu só quero dizer para os senhores que resultados trágicos não justificam condenações injustas. Resultado trágico. Aquele homem morreu. Mas o fato desse resultado trágico ter ocorrido não justifica uma condenação injusta. Porque a defesa mostrou muito bem para os senhores aqui que esse rapaz estava apavorado. No dia anterior entrou correndo lá na casa do tio. Parece que a ameaça era real. E ele apenas protegeu a sua vida. Grande é o seu poder. Que a justiça possa hoje prevalecer. Muito obrigado, senhores jurados. Silêncio.